Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal, e hoje a gente conversa com a Nay Barbalho, vereadora eleita aqui em Belém e agora secretária de Inclusão e Acessibilidade da capital paraense. Secretária, seja bem-vinda, muito bom dia para você. Obrigada, Elisa, obrigada ao Grupo Liberal por esse espaço e a todos que nos acompanham. Bom, para a gente começar, secretária, a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade de Belém é uma inovação dessa gestão atual e eu queria que você falasse como é que está sendo essa fase de implementação da Secretaria, o que tem sido pensado até aqui. A Secretaria ela é algo inédito no município de Belém, né, na capital paraense e também no estado do Pará. E ela é uma secretaria que visa trabalhar a inclusão e acessibilidade, não apenas de pessoas com deficiência, mas também com pessoas com mobilidade reduzida. Então, ela é uma secretaria que vai trabalhar de forma transversal muitas pautas e nós estamos em fase de planejamento, porque ela é uma secretaria nova, ela é uma das secretarias que serão criadas, né, que foram criadas pela reforma administrativa. Perfeito. O que a senhora enxerga como principais problemas em termos de acessibilidade e inclusão na nossa capital e quais serão as suas prioridades? Nós temos muitos problemas. Belém não é uma capital inclusiva, Belém não é uma capital acessível. E quando a gente fala de inclusão e acessibilidade, eu não estou falando apenas da parte física. Então, você sai na rua, você já vê, né? Você já enxerga que ela não tem acessibilidade física. As calçadas, as ruas, os transportes municipais, os prédios, né? Os prédios públicos, eles não são acessíveis. Aí eu estou falando de acessibilidade física, mas a gente também tem um grande desafio com a pauta da inclusão e acessibilidade através de garantias de direitos. E aí eu estou falando de saúde, educação, assistência, empregabilidade, acesso à cultura. Então, quando eu digo que ela é uma pauta, que a inclusão e acessibilidade ela é uma pauta transversal, e eu posso afirmar aqui com muita segurança de que certamente é a pauta mais ampla e mais transversal que a gente vai enfrentar, é exatamente por isso. Porque ela está longe de ser uma pauta apenas de construção de rampas ou de melhoria de calçadas. Como é que a senhora pretende integrar pela pasta, como a senhora disse, é uma pasta transversal, as políticas públicas em outras áreas, como saúde, educação e também transporte, como a senhora citou? A secretaria ela vai ter um grande papel de articulador. Então, nós teremos, sim, projetos executados pela secretaria. É importante que isso fique bem claro. A secretaria, ela vai executar projetos, mas ela vai ter um grande papel, se não o principal, de articulador com outras secretarias. Vou dar um exemplo para você. Secretaria Municipal de Educação. Nós precisamos articular para capacitar profissionais, para ter profissionais de apoio em sala de aula. É um dos exemplos de uma pauta de educação inclusiva que a gente vai trabalhar. A área da saúde, nós precisamos de centros de reabilitação municipal, nós precisamos capacitar os profissionais da área da saúde que estão nos serviços que atendem a todas as pessoas, porque todos os serviços podem atender pessoas com deficiência. Então, todos os profissionais de saúde precisam estar capacitados. Nós precisamos garantir o acesso à empregabilidade das pessoas com deficiência, porque elas estão fora do mercado de trabalho. Então, são pautas transversais em que nós precisamos dialogar com a Secretaria de Obras. Por quê? Porque, obviamente, que a acessibilidade física é muito necessária. Então, nós precisamos, para além de melhoria no que nós já temos, criar espaços que sejam espaços de convivência, espaços de inclusão. Então, esse diálogo, esse trabalho em conjunto com as outras secretarias, ele vai ser muito importante e vai ser assim, um foco principal dessa secretaria. Pegando um pouco o gancho dessa questão dos servidores, como é que a Secretaria pretende trabalhar isso, essa capacitação dos servidores públicos e também de profissionais da saúde e da educação?
Nós vamos trabalhar essa capacitação através de projetos das próprias secretarias. Então, para os professores, uma capacitação específica, para os profissionais da área da saúde, nós temos profissionais capacitados na secretaria, que foram formados, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, para fazer esse tipo de capacitação. E vamos ter a capacitação própria da secretaria para esses profissionais também. Então, vamos trabalhar sempre essa pauta de... Vou dar um exemplo para você. Planos de cargos e salários, vamos inserir como progressão dessa pauta, capacitação desses profissionais. Isso é importante para o profissional que tem um currículo valorizado, melhorado, e também para o usuário que vai ter um profissional capacitado para lhe atender. Uma pauta que eu considero muito importante é a questão da língua dos sinais, né? Que a gente, no nosso dia a dia, às vezes convive com pessoas que têm alguma deficiência e não sabe se comunicar. Uhum. É um plano seu também incluir esse estudo como uma questão básica nas escolas, por exemplo? Com certeza, essa é uma proposta que a gente já vai apresentar para o secretário de Educação. Não é fácil, tá? A linguagem de sinais, de Libras, ela é uma disciplina muito difícil. Mas a gente precisa ter pelo menos o básico, tá? E também nós precisamos formar mais profissionais e também melhorar as condições desses profissionais nos seus lugares de atuação. Com certeza. Outra questão deficitária na nossa cidade é a questão do transporte público. Mesmo os ônibus que têm aquela alavanca para pessoas com deficiência, muitos não funcionam. Então, eu queria saber, em relação específica à questão do transporte, como que a Secretaria pretende trabalhar? A pauta do transporte municipal, ela é uma pauta muito sensível para nós, porque hoje, de fato, nós temos muitas reclamações sobre o transporte público municipal de Belém. E isso vai desde uma placa de identificação que não existe nos ônibus, de fato, até a capacitação dos profissionais que atuam como motoristas e cobradores. Eles não sabem quais são os crachás de identificação, eles não conhecem, eles não sabem como abordar as pessoas com deficiência. Então, veja, dentro de uma pauta única que é transporte, eu já tenho várias coisas para fazer ali, que é desde melhorar a condição desse ônibus, desse transporte, melhorar a condição dessas paradas e capacitar os profissionais que trabalham nesse local, trabalham nessa área do transporte municipal. E tem até uma outra questão envolvendo o trânsito, que não tem relação com o transporte público, mas que também é importante ser pensada, a questão das faixas, por exemplo. Pouquíssimas faixas da nossa cidade têm aquele alerta sonoro para pessoas com deficiência visual. Isso é uma coisa também que vocês estão pensando? Com certeza, nós vamos trabalhar essa pauta do transporte como um todo. O direito de ir e vir é um direito garantido na Constituição e a gente precisa fazer com que isso seja executado no município de Belém, mas eu acho que é muito importante também que a gente trabalhe a capacitação da população para entender, né? Não adianta você instalar um sinal sonoro se a população não respeitar essas paradas, esses sinais. Então, vai ser um desafio muito grande aí de mudanças de paradigmas, digamos assim, no município de Belém. Uma questão de educação, né, e de conscientização. Sim. Secretária, a gente está falando sobre os desafios físicos. Como que vocês pretendem também incluir a acessibilidade digital e até adaptar os serviços da prefeitura para quem tem alguma necessidade? Nós estamos fazendo um levantamento de todos os serviços que são ofertados ao público e de que forma a gente pode fazer com que eles se tornem acessíveis de forma digital também, porque hoje a gente precisa modernizar a máquina pública, né? Essa é a realidade. E a modernização, ela gera não apenas inclusão, mas também uma economia para o serviço público. Então, acho que dá para fazer as duas coisas aí. Nós já estamos fazendo primeiro essa fase de levantamento desses serviços.
Secretária, a senhora tem uma vasta experiência nessa área de inclusão e acessibilidade. Ao final desse mandato, depois de 4 anos, o que a senhora espera ter alcançado aqui na cidade e o que a senhora considera essencial para tornar a nossa capital mais inclusiva? Olha, o desafio é muito grande porque nós estamos falando de um município, como eu disse no início, que não tem acessibilidade. Nós estamos falando de uma secretaria que nunca existiu, que ela é nova, né? E uma secretaria que vai articular com todas as secretarias, que vai trabalhar com todas as secretarias de Belém. Eu espero que ao final desse mandato a gente consiga transformar Belém em um modelo de cidade inclusiva para o Brasil. Belém vai ser uma vitrine esse ano com a COP30 e ela precisa também ser uma vitrine de inclusão e acessibilidade. E todos nós, eu sempre digo isso, todos nós vamos passar, né? Mas esse trabalho ele vai ficar. E eu espero que essa mudança aconteça não apenas com o trabalho, mas que também seja uma mudança de conscientização da população de Belém. Perfeito, secretária. Muito obrigada pela entrevista e muito sucesso na sua gestão. Muito obrigada pelo espaço.